Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula da Filarmônica Antoninense desse segundo período. E o assunto de hoje é compasso composto quaternário. Vocês já viram a iniciação dos compassos compostos, o binário composto, o ternário composto e hoje nós vamos trabalhar o quaternário composto. Só para deixar firme, para você não ter mais dúvidas, a grande novidade do compasso composto, que é diferente dos compassos simples, é a subdivisão ternária. O que é isso? É quando a gente pega um tempo e subdivide ele em 3. Quando nós estávamos vendo o compasso simples, nós tínhamos um tempo e subdividia ele em 2. Eu trouxe um quadro aqui comparativo para vocês verem a diferença entre o compasso simples e o compasso composto. Quando nós tínhamos o compasso simples, aqui nós tínhamos um tempo. Quando a gente subdividia ele, viravam 2. Então, nós tínhamos meio tempo em cada. E se a gente subdividisse de novo, ele ia virar 1/4, uma parte de 4 tempos. Certo? Até aqui você já sabia, você já aprendeu. E agora, a gente está vendo os compassos compostos. A gente tem um tempo aqui também, mas a primeira subdivisão é em 3. Então, em vez de ter meio, nós vamos ter 1/3, ou uma parte de 3. Importante dizer que é a primeira subdivisão de tempo que é em 3. As próximas, cada tempo vai se dividir em 2 de novo, se você olhar aqui no quadrinho. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa? Nós temos uma parte de 6. E assim continua. Então, como que funciona isso aqui no compasso composto? Eu vou dar um exemplo com algumas figuras aqui do lado. Então, se nós temos aqui uma semínima, lembrando que é sempre uma figura pontuada, certo? Então, uma semínima pontuada, se nós subdividirmos ela, nós vamos ter 3 figuras, porque a subdivisão é em 3. E abaixo da semínima nós temos a colcheia. Então, vão ser 3 colcheias. Isso aqui é 1/3 de tempo cada uma. As 3 juntas nós temos 1 tempo. Se eu continuar aqui embaixo, depois da colcheia, nós temos a semicolcheia. Então, serão 6 também. Nós subdividimos elas e ficou em 3, tudo bem? Então, o compasso quaternário composto, ele tem como sua unidade de compasso o número 12. Da onde que surgiu esse número 12? Da relação com o número 4, que é o do compasso simples. Então, lembrando que nós temos essa subdivisão ternária, nós vamos pegar o número 4 do compasso simples e multiplicar por 3, essa subdivisão ternária aqui, que é igual a 12. O que significa? Nós temos 12 terços dentro de um compasso. 12 terços, essas repetições, dentro de um compasso. Eu trouxe aqui embaixo um exemplo para você ver a diferença. Então, quando nós temos a unidade de tempo aqui embaixo, ela continua batendo junto com a pulsação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quaternário composto, a gente ainda vai ter essa mesma sensação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que muda é a primeira subdivisão. Então, no compasso quaternário simples, a gente tinha 1, 2, 3, 4. 1E, 2E, 3E, 4E. Subdividir em 2. Agora, no quaternário composto, a sensação é um pouco diferente. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 1E, 2E, 3E, 4E. A gente pode substituir pela palavra círculo, porque a sensação que nós temos ao ouvir essa subdivisão ternária é justamente que está fazendo
um ciclo como se fosse um círculo. Então, círculo, 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 círculo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Lembra que eu falei para você que a nossa unidade de compasso era o número 12? Se você for contar essa subdivisão aqui dentro do compasso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse número 12 é cada terço dessa subdivisão. Então, olha só, nós temos a nossa unidade de tempo e a unidade de compasso. Ainda são um número em cima e um número embaixo. A diferença é que a função desses números vai mudar no compasso composto. Então, a unidade de tempo, o nosso denominador, o número de baixo, ele vai mostrar a figura que vale 1/3 do tempo. Não é a que vale um tempo, é a que vale 1/3, lá daquela subdivisão. Vai mostrar essa figura aqui. E a unidade de compasso vai mostrar a quantidade de terços por compasso. Então, lembra que eu falei que tinha 12 aqui? Unidade de compasso, quantidade de terços. Uma coisa muito importante que eu quero que você escreva aí no seu caderno, dá uma pausa na aula e copia, é que a nossa unidade de tempo sempre, nunca muda no compasso composto, é uma figura pontuada. Porque quando a gente subdivide ela, ela fica em 3. Se ela não tiver o ponto, ela é simples. Então, quando é no compasso composto, é uma figura pontuada. Tudo bem? Então, a nossa relação com as figuras pontuadas ainda tem os mesmos números daquela subdivisão que a gente classificou os compassos simples. A diferença é que aqui elas valem 1/3 de tempo e não o tempo inteiro. Então, nós temos uma tabela lá na página 34 para preencher. E eu quero preencher ela junto com você. Então, eu vou trocar a cor da caneta só para ficar mais fácil de ver como vai ser. Então, olha só. Primeiro, a gente vai olhar todas as figuras que valem 1/3 de tempo. Então, começando aqui. 12 por 1. Número 12 em cima, número 1 embaixo. Unidade de compasso tem relação com essas figuras. Número 1 é a semibreve pontuada. Quer dizer, é só semibreve, desculpa. Então, aqui temos uma semibreve. Número 2 é a mínima. Então, a gente já preenche aqui a mínima. O número 4, semínima. O número 8 é a colcheia. O número 16 é a semicolcheia. O número 32, a fusa. Lembrando que a fusa tem 3 hastes. É sempre importante você olhar e contar quantas hastes, essas perninhas aqui, você está colocando na hora de escrever, tá? E 64 é a nossa semifusa. Tem 4 hastes. Por que eu não coloquei aqui a figura pontuada? Porque aqui eu quero saber quem vale 1/3. Essa subdivisão não é pontuada. O que é pontuada é 1 tempo. Então, agora sim, nós vamos ver a nossa unidade de tempo. Então, tá. Aqui no 12 por 1, quem valia 1/3 era semibreve. E aqui eu anotei para vocês lembrarem que para cima da semibreve não é mais muito utilizado, mas antes da semibreve nós tínhamos a breve, que durava mais do que a semibreve, a longa, que durava mais do que a breve, e a máxima, que durava mais do que a longa. Então, aqui, só caso dê dúvida aí na sua apostila, aqui nós temos uma máxima, tá? Não é uma longa. A gente vai usar essas figuras para unidade de compasso, e a gente já chega lá, tá? Então, olha só. Semibreve vale 1/3. Se eu juntar 3 semibreves, é como se eu fizesse assim, 1, 2, 3. Juntei 3 semibreves, eu vou ter uma breve pontuada. Lembra da subdivisão por 3. Aqui, temos a mínima valendo 1/3. Então, o que nós vamos fazer? Uma mínima, mais uma mínima, mais uma mínima. Se nós juntarmos 2 mínimas, vai ser uma semibreve.
com mais uma mínima pontuada. Vou continuar. Nós temos a semínima. Mesma coisa. Pode rabiscar assim no seu caderno também, se ficar mais fácil de entender, tá? Nós temos 3 semínimas juntas. Eu vou juntar 2 semínimas, eu tenho uma mínima com mais uma pontuada. Tudo bem? Vamos seguir. Então, aqui, 3 semicolcheias, juntando, eu tenho uma semínima pontuada. 3 semicolcheias, eu vou ter uma colcheia pontuada. Com 3 fusas, eu vou ter uma semicolcheia, 2 pelinhas, pontuada. E por último, eu tendo 3 semifusas, eu vou ter uma fusa pontuada. 3 perninhas a fusa, não esquece disso. Então, aqui nós temos todas as nossas unidades de tempo relacionadas com cada fração do compasso composto quaternário. Por que é quaternário? O número 12 em cima. Toda vez que você ver o número 12 em cima, é um compasso composto quaternário, independente do número que tiver embaixo. E agora sim, a gente vai relacionar as unidades de compasso. Então, nós temos aqui 12. Agora a gente vai usar o número de cima. O 12 é um compasso quaternário, ou seja, eu tenho que repetir a unidade de tempo 4 vezes. Então, eu vou tentar mostrar aqui embaixo para vocês como funcionou essa de cima. Então, eu juntei 4 unidades de tempo. O quadro está ficando pequeno. Eu juntei 4 unidades de tempo. Eu somei elas. E somei de novo para chegar na última. Opa, anotei a figura errada. Aqui é uma longa. Aqui outra longa também. A semibreve seria se fosse para subdividir. Para somar é o de cima, é a longa. E aí eu juntei as 2 longas e eu tenho uma máxima, tá? Então, eu repeti a unidade de tempo 4 vezes e aí sim eu cheguei na máxima. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver a continuação, a unidade de compasso. Eu não sei onde eu coloquei o apagador, então serve o dedo mesmo, vamos lá. Então tá, então agora aqui, a unidade de tempo é a semibreve pontuada. Então, a mesma ideia que eu expliquei ali em cima. Compasso quaternário eu vou repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou somar. Vamos ver até onde eu vou chegar. Eu vou juntar essas 2 aqui. Eu vou ter uma breve, lembrando que é pontuada. Eu vou juntar as 2 breves. Eu vou ter uma longa, pontuada. Então, a nossa unidade de compasso é uma longa pontuada. Tudo bem? Vou circular ela aqui para você não perder ela de vista. Vamos lá. 12 por 4. A nossa unidade de tempo repete 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Você vai juntar elas. Então, aqui eu tenho as semibreves. Vou juntar as 2 semibreves. Eu tenho uma breve pontuada. Nossa unidade de compasso do 12 por 4. Vamos continuar. Mesma ideia. Vou juntar todas elas. Juntei esses 2 com esses 2. Eu tenho 2 mínimas. Se eu juntar as mínimas, eu vou ter uma semibreve pontuada. Tudo bem? Deu para entender? Então, continuando. Nós vamos ter, depois da semibreve, uma mínima pontuada. Mesma coisa, você desmembra aí, junta as figurinhas para conseguir tirar a unidade de compasso. Aqui, 12 por 32. Eu vou ter uma semínima pontuada. Nossa unidade de compasso, sempre pontuada. Estamos num compasso composto. E por último, 12
por 64, nós temos uma colcheia pontuada como unidade de compasso. A partir dessa tabela, você vai saber como resolver os exercícios. Ela vai te guiar para resolver todos os exercícios. Então, eu já volto e vou dar os exemplos dos exercícios aqui para vocês. Então, antes da gente fazer os exercícios e eu explicar o que vocês vão ter que fazer na apostila, eu trouxe duas coisas importantes que estão depois da tabela lá da página 34. Então, a primeira coisa é que os compassos compostos mais usados são os que têm como unidade de tempo, o número de baixo, o denominador, ou 8 ou 16. Então, 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8, ou 6 por 16, 9 por 16, 12 por 16. Número 6 em cima é binário, número 9 em cima, ternário, número 12 em cima, quaternário. Todos eles são compostos. E aí, na página seguinte, na página 35, você tem uma listinha com o valor das figuras. Isso aqui vai te auxiliar a fazer os exercícios e colocar o quanto vale cada figura. Então, quando você descobre quem vale um tempo, lembra que o número de baixo, ele diz 1/3 do tempo. Então, você vê quem vale 1/3, junta os 3 e aí sim você tem a unidade de tempo, o que vai valer um tempo. Então, quando você descobre quem vale um tempo, se a figura é maior, vai valer 2, ou se é menor, vai valer 2/3, 1/3, 1/6, e aí por diante. Eu trouxe um exemplo um pouco mais prático para vocês entenderem a sensação que a música escrita em compasso composto traz. Então, eu tenho aqui uma peça no piano, ela faz parte de uma peça que nós falamos que é uma sonatina. Uma sonatina é uma música escrita em 3 partes, é como se fossem 3 músicas diferentes, mas elas têm a mesma ideia, o compositor compôs as 3 para se completarem. E o terceiro movimento dessa sonatina, o último movimento, ele é um compasso quaternário composto. Eu vou tocar para você ouvir e depois eu explico o que você tem que perceber nessa peça. Eu vou até aí, a música ela tem 3 páginas, essa foi só a primeira. Então, é um quaternário composto. Como é que a gente conta? Como é que a gente sente o tempo? Lembra daquele exemplo que eu falei do círculo? Círculo, 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 círculo. 1 e 2 e 3 e 4 e. Eu quero que você sinta isso durante essa música. Então, olha só, eu vou contar com você. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. Deu para sentir essa sensação de... Então, ele vai dando essa continuidade, essa sensação de círculo. Lembra que era um compasso composto quaternário? Vamos contar quantas notas tem dentro de cada compasso? Então, de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu para perceber que cabem 12
terços de tempo em cada compasso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, 4. Vou tocar mais uma vez e agora, sem falar nada, eu quero que você perceba, escute como soa um compasso composto, essa sensação circular. 1, 2, e foi. Até aí. Deu para entender o sentimento, a sensação que dá um compasso composto? Então fica com isso, guarda isso no teu ouvido, na sua cabeça, que você vai saber reconhecer quando tem um compasso simples e quando tem um compasso composto. Vamos lá para os exercícios? Então, o primeiro exercício, ele está lá na página 35. Então já abre aí e vem comigo. Eu vou explicar como ele funciona. Eu trouxe um exemplo parecido, que não é igual o que está na apostila, então não adianta copiar a resposta, você tem que fazer o seu. Então, olha só, o primeiro exercício, ele está pedindo para você informar a unidade de tempo e a unidade de compasso, ou unidade de som, no caso do compasso ternário composto, desses compassos aqui. Então, olha só, o primeiro que nós temos é um 6 por 8. Primeiro, vamos descobrir a unidade de tempo. Então, o número 8 é a figura colcheia, só que a colcheia vale 1/3. Então, aqui, 1/3 é a colcheia. Opa! Aqui, a colcheia. Se eu juntar 3 colcheias, eu vou ter uma semínima pontuada. Então, a nossa unidade de tempo é a semínima pontuada. Até aí, tudo bem. O número 6 é um compasso binário composto. Então, eu vou juntar 2 vezes, compasso binário, 2 vezes a nossa unidade de tempo. Eu juntei as 2 semínimas, eu tenho uma mínima pontuada. É a nossa unidade de compasso. Vamos para o próximo? 12 por 16. Número 12 da aula de hoje, compasso quaternário composto. Já sabemos que 4 pulsos dentro do compasso. Vamos ver primeiro a nossa unidade de tempo. Quem que é o número 16? Vai valendo 1/3 a nossa semicolcheia, o número 16. Então, a semicolcheia com 2 bracinhos. Juntei as colcheias, eu vou ter uma colcheia pontuada. Juntei 3 colcheias, 3 semicolcheias, vou ter uma colcheia pontuada. A colcheia pontuada é a nossa unidade de tempo. Agora, eu sei que eu vou ter que repetir ela 4 vezes. Então, se você calcular, você vai juntar elas 4 vezes, vai chegar numa mínima pontuada, nossa unidade de compasso. Por último, aqui nós não temos uma unidade de compasso, nós temos uma unidade de som. Lembra o compasso ternário? Então, aqui é uma unidade de som. Então, vamos lá. Primeiro, quem que é a unidade de tempo? Quem que vai valer 1/3? O número 4 é referente à semínima. Então, eu junto 3 vezes a semínima, eu tenho uma mínima pontuada. Essa é a nossa unidade de tempo. Então, o que vai acontecer? Lembra no caso aqui do 9, é um ternário? Nós vamos repetir 3 vezes ternário, certo? Vou juntar essas duas, eu vou ter uma semibreve pontuada junto com uma mínima
pontuada, unidade de som, porque nós não temos uma figura sozinha que represente essas duas coisas. Então, esses 3 pulsos. Então, a nossa unidade de compasso, nossa unidade de som, é uma semibreve pontuada ligada em uma semínima pontuada. Tudo bem? Esse é um exemplo do como vocês vão fazer no exercício 1. O exercício 2, ele traz para você uma fórmula de compasso e eu trouxe aqui uma diferente, que é 6 por 8. O que você tem que fazer? Colocar o nome primeiro. Número 6 é um binário composto. Se for o número 9, você sabe que é um ternário composto. Se for o número 12, é um quaternário composto. Nossa unidade de tempo, o número de baixo, quem vale 1/3 é a colcheia referente ao número 8. Se eu juntar as 3 colcheias, eu tenho uma semínima pontuada. Essa aqui é a nossa unidade de tempo. A unidade de compasso, então, será 2 vezes essa figura. Nós temos um compasso binário. 2 vezes a semínima pontuada. Então, eu tenho uma mínima pontuada. E aí, a continuação, você vai ter que dizer o valor dessas figuras. Lembra que eu falei que tem lá, quando você descobre quem vale 1, você vai saber o valor das outras figuras. É assim que vai funcionar aqui. Então, se eu sei que a colcheia é 1/3 de tempo, então a semínima pontuada é 1 tempo e a nossa mínima pontuada vai ser 2 tempos. Por quê? Porque ela é referente ao compasso binário. Então, eu tenho aqui a figura colcheia sozinha. Opa, já tenho meio que a resposta aqui. A colcheia vai valer 1/3 do tempo. Então, a nossa semínima vai valer 1 tempo. A mínima, lembrando que a semínima e a mínima aqui estão pontuadas. A mínima, ela vai valer quanto? 3 tempos. Desculpa, 2 tempos, compasso binário. Aqui, 3 colcheias juntas, quanto vale? 1 tempo. Se eu juntar as 3, eu teria a mesma coisa que uma semínima pontuada. Então, esse aqui é outro exemplo do segundo exercício. E o último que eu vou explicar, vocês têm 4 exercícios, o último é vocês quem resolvem, que decidem o que querem fazer e preencher os compassos, mas o terceiro, nós vamos separar os compassos. Então, nós temos o compasso 12 por 8, significa que o número 8 é a nossa colcheia, que vale 1/3. Então, eu sei que quem vale 1 tempo é a semínima pontuada, certo? Número 12, eu tenho 4 pulsos, é um compasso quaternário composto. Então, vamos lá, vamos separar esse compasso. Aqui eu tenho 1, 2, 3 colcheias. 3 colcheias juntas, eu tenho 1 tempo. 1. Aqui, nossa unidade de tempo. 2, 3. E a pausa dela também pontuada, isso é importante. 4. Opa, alcancei 4 pulsos, eu separo o compasso. Vamos para o próximo. Aqui, quanto vale a mínima pontuada? Então, vamos contar. A mínima pontuada é a mesma coisa que eu juntar 2 semínimas pontuadas. Então, vale 2 tempos. 1, 2. Aqui, 3 colcheias, já tínhamos visto. Vale 1. 3. E a pausa da semínima pontuada vale 1. 4. 1, 2, 3, 4. Fechei mais um compasso. Vamos ver o próximo? Um grupinho de 3 colcheias vale 1. O próximo também, 2. E aqui nós já sabemos que a mínima pontuada, igual aqui, vale 2 pulsos. Então, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando você fizer esse exercício, é muito importante não esquecer da barra final. Você não pode colocar uma barra assim, porque significa que você vai continuar. Se você terminou aquela frase, aquele momento da música, você coloca uma barra final. A barra final é uma mais fina e uma mais grossa. Tudo bem? Isso é importante na hora de fazer o exercício. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado.
Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, lá pelo grupo do WhatsApp ou no privado, que a gente responde você, tá bom? Bons estudos e até a próxima!